Você sabia que existe uma teoria que diz que não acreditar em Deus é burrice do ponto de vista racional? Calma, não virou canal de teologia não. Mas essa mesma lógica pode te fazer milhares de reais com Bitcoin, mesmo se você acha que é tudo balela. Se você acredita em Deus e ele não existe, nada acontece. Se você acredita e ele existe, você vai para o céu. Mas se você não acredita e ele existe, bom, aí pode dar ruim, né? Com Bitcoin é exatamente a mesma coisa. E eu vou te provar isso nos próximos minutos. E no final desse vídeo eu vou te mostrar exatamente quanto você teria hoje se tivesse seguido essa estratégia 5 anos atrás. O resultado vai te chocar, principalmente se você é classe média. Gente, vamos começar com uma pergunta simples. Qual o máximo que você pode perder quando compra uma ação na bolsa? 100% do que você investiu, né? Se você coloca R$1.000 numa empresa e ela quebra completamente, você perde R$1.000. Ponto final. Agora me responde, qual o máximo que você pode ganhar com essa mesma ação? Infinito. Olha só esse exemplo. Quem comprou Apple em 1985 e segurou até hoje, teve uma valorização de mais de 200 mil%. $1.000 viraram mais de 2 milhões. Isso se chama exposição convexa. Você tem perda limitada e ganho ilimitado. É como apostar numa roleta onde o máximo que você pode perder é a sua ficha. Mas se ganhar, pode ganhar o cassino inteiro. Mas tem muita gente que faz o contrário. E é aí que a coisa fica perigosa. Imagina, você vende uma ação que nem tem. É possível fazer isso. Chama venda a descoberto. Aí se a ação subir, você tem que pagar a diferença. E quanto uma ação pode subir? Infinito. Então você tem ganho limitado e perda infinita. Isso é exposição côncava e é uma armadilha mortal. É como apostar que um time não vai ganhar na Copa do Mundo. Se você acertar, ganha uma quantia fixa. Se errar e o time ganhar de 10-0 em todas as partidas, você pode perder tudo que tem e ainda ficar devendo. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme pra mim. E aqui entra uma história real que vai te arrepiar. Lembra do cara que ficou famoso perdendo 50 bilhões de dólares numa tacada só? George Soros quebrou o Banco da Inglaterra em 1992 apostando contra a Libra. Mas você sabia que antes disso, centenas de investidores tentaram a mesma estratégia e quebraram? A diferença é que Soros calculou exatamente quanto podia perder e apostou só isso. Os outros apostaram tudo que tinham. Agora vem uma coisa que vai mudar a sua mentalidade para sempre. A maioria das pessoas pensa em investimento como vou ganhar dinheiro ou vou perder dinheiro. Mas os investidores profissionais pensam diferente. Eles pensam em probabilidades e magnitude dos ganhos. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagina que eu te oferecesse uma aposta. Você paga R$10, joga uma moeda pro ar. Se cair cara, você perde os R$10. Se der coroa, você ganha R$25. Você faria essa aposta? A matemática é simples. 50% de chance de perder 10, 50% de chance de ganhar 25. O valor esperado é positivo. Mesmo perdendo metade das vezes, você sai ganhando no jogo do longo prazo. Esse é o segredo dos cassinos, só que do lado inverso. Eles oferecem apostas com valor esperado negativo para os jogadores. E é exatamente por isso que o Bitcoin é genial para quem entende matemática básica. Olha só essa loucura. Quem comprou Bitcoin em 2016 e segurou até hoje, teve uma valorização de mais de 34 mil%. 34 mil%. Gente, mas espera, eu não vou ficar aqui te vendendo sonho não. Vamos fazer uma conta realista. Imagina que você tem um patrimônio de R$100 mil.
Pode ser poupança, pode ser investimento, tanto faz. E aí você pensa, Bitcoin é balela. Mas vai que, né? Seguindo a regra dos 2%, você pega apenas R$2.000, 2% do seu patrimônio e compra Bitcoin só por desencargo de consciência. Os outros 98 mil ficam lá, segurinhos na renda fixa. Agora vem a parte que vai te dar arrepio. Se o Bitcoin morrer, você perde R$2.000. Quanto isso representa do seu rendimento anual? Com a Selic a 14%, os seus 98 mil rendem lá pelos R$13.500 por ano. Ou seja, você perderia o equivalente a menos de 2 meses de rendimento. Mas, se o Bitcoin continuar subindo como subiu até agora, você estaria com mais de R$700 mil hoje. 700 mil com um investimento de 2 mil. É matemática pura. Você arrisca 2% para ter um potencial de 35.000% de retorno. Mesmo que você ache o Bitcoin furada, essa conta não fecha contra você. Mas deixa eu te contar uma história. Em 2010, um programador chamado Laszlo Hanyecz comprou 2 pizzas pagando 10 mil Bitcoins. Na época, isso valia $41. Hoje, esses 10 mil Bitcoins valeriam mais de 600 milhões de dólares. Virou até feriado no mundo cripto. 22 de maio é o Pizza Day. Mas sabe qual que é a parte interessante? O Laszlo não se arrepende. Ele disse que alguém precisava começar a usar Bitcoin como moeda real. Senão, nunca teria valor. E isso me leva a um ponto crucial que ninguém fala. Por que diabos o Bitcoin vale tanto? Será que é pirâmide mesmo? Gente, vamos parar com isso de pirâmide. Que pirâmide que você conhece que tem governo americano comprando? Que pirâmide que a China mantém em reserva? Que pirâmide que El Salvador adotou como moeda oficial? Nenhuma. O Bitcoin é escasso. Só vão existir 21 milhões para sempre. Somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Faz as contas. Se todo mundo quisesse apenas um Bitcoin, não teria para todo mundo. E olha só que doido. A cada 4 anos acontece um evento chamado Halving, onde a recompensa para quem minera Bitcoin é cortada pela metade. É como se de repente cortassem pela metade a produção de ouro do mundo. O que acontece com o preço? Sobe. Mas tem uma coisa ainda mais interessante. O Bitcoin não é controlado por nenhum governo, nenhum banco central, nenhuma empresa. É como se fosse ouro digital, mas melhor que ouro, porque você pode mandar para qualquer lugar do mundo em minutos, sem precisar de banco, sem precisar de permissão de ninguém. Tenta fazer isso com uma barra de ouro. E aqui entra uma reflexão profunda. A gente está vivendo numa época onde os governos imprimem dinheiro como se não houvesse amanhã. Desde 2020, os Estados Unidos imprimiram mais dólares do que em toda a sua história anterior. O que acontece quando você aumenta a quantidade de uma coisa? O valor individual diminui. É oferta e demanda básica. Enquanto isso, o Bitcoin tem uma oferta totalmente previsível e limitada. Todo mundo sabe que só vão existir 21 milhões, ponto final. Não tem como imprimir mais, não tem como dar uma ajudinha na economia, criando Bitcoin do nada. É matemática pura, código aberto que qualquer um pode verificar. Mas tem gente que fala, mas e se vier o computador quântico? Essa é a minha favorita, ó. O computador quântico vai quebrar o Bitcoin. Gente, vamos raciocinar. Se alguém conseguir quebrar a segurança do Bitcoin, qual vai ser o primeiro alvo? O Bitcoin, que quando quebrar a segurança vai valer 0, ou os bancos, que têm trilhões de dólares reais nas contas? É como ter uma chave mestra que abre qualquer cofre do mundo e você usa ela para abrir um cofre que só tem valor enquanto ninguém sabe que você consegue abrir cofres. Não faz sentido. Se computadores quânticos conseguirem quebrar a criptografia do Bitcoin, eles vão primeiro quebrar o sistema bancário, cartões de crédito, senhas do seu e-mail. Aí o Bitcoin vai ser o menor dos seus problemas. E tem outra. A própria rede do Bitcoin pode evoluir. Se computadores quânticos se tornarem uma ameaça real, o protocolo pode ser atualizado com criptografia
resistente a ataques quânticos, é open source, qualquer um pode propor melhorias. Agora deixa eu te falar sobre outro medo comum. E se o governo proibir? Vários países já tentaram. China proibiu o Bitcoin umas 20 vezes e ele continua aí. Sabe por quê? Porque não dá para proibir matemática. O máximo que conseguem fazer é dificultar o uso, mas parar completamente? Impossível. E olha que interessante. Os mesmos países que tentaram proibir estão voltando atrás. Por quê? Porque perceberam que estão ficando para trás na corrida tecnológica. É como tentar proibir a internet nos anos 90. Quem fez isso se deu mal depois. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Mas uma pergunta mais prática. Qual é o melhor momento para comprar Bitcoin? A resposta é ontem. A segunda melhor resposta é hoje. Por quê? Porque tempo no mercado bate timing do mercado sempre. Quem ficou tentando cronometrar o momento perfeito perdeu oportunidades incríveis. Tem um estudo interessante que mostra o seguinte: se você tivesse comprado Bitcoin no pior dia possível de cada ano desde 2011, literalmente no pico de cada ciclo, ainda assim teria lucro absurdo hoje. Pior timing possível, lucro garantido. Isso acontece porque a tendência de longo prazo é tão forte que supera qualquer erro de timing. E olha, eu vou te falar uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de falar. O maior risco hoje não é ter Bitcoin, é não ter nenhum. Porque olha só, se você tem 2% em Bitcoin e ele desaba, você perde praticamente nada. Mas se você não tem nenhum e ele continua subindo como está subindo, você fica assistindo de camarote, outros ficando ricos enquanto você fica parado. É exatamente como aquela história de Deus. Melhor apostar que existe e descobrir que não existe do que não apostar e descobrir que existia. E não precisa ser fanático, não. Não precisa virar maximalista Bitcoin. Não precisa colocar 50% do patrimônio. Só precisa ser inteligente o suficiente para não ignorar completamente. É como seguro de carro. Você não compra seguro porque quer que o carro bata. Compra porque, se bater, você não quer quebrar. Com Bitcoin é a mesma coisa. Você não compra porque tem certeza que vai subir. Compra porque, se subir, você não fica de fora. E aqui vem uma dica de ouro que poucos sabem. Existe uma diferença enorme entre investir em Bitcoin e especular Bitcoin. Investir é comprar e esquecer por anos. Especular é ficar olhando o gráfico todo dia, comprando e vendendo, tentando acertar movimentos de curto prazo. Adivinha qual funciona melhor? Os dados são claros. 90% dos traders perdem dinheiro. 90% dos holders de longo prazo ganham dinheiro. Por quê? Porque Bitcoin é volátil pra caramba no curto prazo, mas tem uma tendência clara de alta no longo prazo. É como uma escada rolante que balança muito. Se você ficar pulando, vai se machucar. Mas se ficar parado e deixar ela te levar, vai chegar lá em cima. E tem outro erro comum que eu preciso te alertar. FOMO, Fear of Missing Out. É quando o Bitcoin sobe 50% em uma semana e você entra com tudo, achando que vai continuar subindo infinitamente. Aí ele corrige 30% na semana seguinte e você vende no desespero. Parabéns, você conseguiu comprar na alta e vender na baixa. A estratégia inteligente é o contrário. Dollar Cost Averaging. Compra um pouquinho todo mês, independente do preço. Às vezes você vai comprar caro, às vezes barato. Mas no final das contas, o seu preço médio vai ser bom. E o mais importante, você não precisa ficar tentando cronometrar o mercado. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Você está no 1% que realmente pensa antes de investir. A maioria das pessoas ou ignora completamente o Bitcoin ou joga tudo nele. Ambos estão errados. A estratégia inteligente é simples. 2% do patrimônio em Bitcoin, 98% em investimentos
tradicionais. Assim você dorme tranquilo, sabendo que se der errado, não muda nada na sua vida. Mas se der certo, bom, aí você vai me agradecer nos comentários.